Galera, esse é o pastor João Márcio, ele é nosso pastor presidente. E pastor, esses jovens aqui amam o Senhor. Pode sentar, queridos. Obrigado pelo carinho. Sempre quando eu estou aqui na mocidade, não tem jeito de não lembrar da minha época de mocidade. E eu estava lembrando hoje, pensando, já faz uns 32 anos. Certamente, acredito que se passar o Alan, né, de 32, o restante eu acho que não chega lá. Então, uma coisa importante da gente pensar, e esse assunto, né, que é o assunto de hoje, interligados, nós estamos vivendo um momento na igreja que estamos comemorando 50 anos de existência aqui como igreja nesse lugar, como pessoa jurídica. Então, esse ano a gente completa 50 anos. Então, nós estabelecemos que seria um ano de comemorações. E entre as comemorações e lembranças, nós queríamos trazer um pouco da história da igreja, para que os irmãos conhecessem a história da sua igreja. E a gente ia começar em janeiro falando da origem da igreja e de onde nós surgimos. A Igreja de Cristo é uma igreja que tem história. Então, às vezes a gente ouve muito falar de tantas igrejas, mas a gente fala, Igreja de Cristo, a gente é motivo de piadinha. Eu mesmo como pastor, viajando no Brasil com vários colegas pastores, às vezes faziam piadinha comigo, falavam, você é de qual igreja? Eu sou da Igreja de Cristo. Aí ele olhava assim e falava, eu também sou. Do diabo é que eu não sou, né? Mas quando a gente começa a pensar, o que é a ideia de Igreja de Cristo? Por que Igreja de Cristo? E onde surgiu a história, onde começou a história da Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo começou no final do século XVIII, início do século XIX, com um despertar de unidade. Havia muitos pastores, naquela época já havia muita divisão na igreja, muitas diferenças, muitas rusgas e separações entre irmãos, e alguns pastores decidiram se unir e buscar a unidade, buscar quebrar essas barreiras de denominação, estar mais próximo, e sem essa ideia de eu pertenço a isso, eu pertenço a aquilo, vamos ser todo mundo Igreja de Cristo, não é? Essa era a ideia. Em 1801, foi feito um acampamento, numa região chamada Candy Ridge, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. É uma região onde aconteceu esse acampamento, em 1801, em agosto de 1801, e o pessoal começou a se juntar nesse lugar, para buscar a Deus, e para buscar essa unidade da igreja, e as pessoas começaram a se juntar, e teve uma reunião que durou aproximadamente uma semana, foi uma semana, e se juntou aproximadamente nesse lugar, aproximadamente 30 mil pessoas. 30 mil pessoas, ali você imagina num tempo onde não tem data show, onde não tem recursos midiáticos, e não tem nem microfone, não tem caixa de som. Então, 30 mil pessoas espalhadas no meio do mato, né? Os historiadores contam que o pessoal cortava algumas árvores para servir de banco, para o povo sentar. Mas o fato é que foi uma semana de gente pregando, pessoas sendo visitadas pelo poder de Deus, pessoas de todo tipo de igreja, junto no mesmo lugar. E o líder, o pastor que estava coordenando isso, chamava Bart Stone. Esse episódio que eu estou contando para vocês faz parte da história. Você pode pesquisar, inclusive, no Google, e você vai encontrar isso que eu estou dizendo, tá? Então, isso faz parte da história dos Estados Unidos, inclusive. Então, quando aconteceu tudo isso, então era uma origem, era uma ideia que esses reformadores, que esses irmãos tinham de ter uma unidade.
A gente sabe que essa história de unidade não é fácil, não é? A gente sabe que não é, mas havia esse ideal. E hoje a Igreja de Cristo, para vocês terem uma ideia, ela já está a mais de 180 países. E são mais de 16 milhões de membros, espalhados por todo o mundo. Então, com muitos missionários, inclusive nós, a nossa igreja, nós temos vários missionários que a igreja sustenta no campo. Nós temos um em especial que eu quero reforçar, né? Eu tive a oportunidade de visitar lá em Moçambique, pastor Kleber e Juracema, né? A última conta que nós tínhamos são aproximadamente 150 igrejas abertas, numa região muito pobre, mas a palavra de Deus está entrando e Deus está fazendo muito ali. Então, esse momento da história, estou colocando isso para vocês, para que vocês entendam, não é? A igreja de Cristo, ela tem história. Nós não aparecemos do nada, não é alguém que surgiu aqui e falou, eu acho que eu vou fundar uma igreja, porque, né, infelizmente, a gente toda hora está olhando uma esquina e olha, tem uma igreja ali, né? Igreja isso, igreja aquilo, e a gente pensa, igreja de Cristo, às vezes as pessoas não têm um conhecimento da história e não sabem, né, de onde nós surgimos. Então essa é a ideia, e por isso nós começamos com o tema da unidade. E então os jovens definiram que o tema hoje seria a palavra interligados, né? Essa palavra interligados fala sobre algo ou alguém que estão ligados um ao outro. Então, diante dessa questão da unidade, eu quero ler alguns textos iniciais aqui para vocês. Se você tem aí o seu celular, não sei se os meninos vão projetar aqui também, para aqueles que não têm a Bíblia no celular, porque acredito que você não vai conseguir ler aí no papel. Eu ia trazer a minha de papel, mas não vou ficar no tablet mesmo, porque senão, se você tem aí, então o primeiro texto que a gente vai ler, e tem a ver com, eu escolhi esse lado, que eu vou falar da unidade, pegando o tema de sermos todos interligados. Eu escolhi o tema da igreja como corpo, e então eu vou ler os textos que falam sobre isso, e a gente vai discorrer um pouco sobre esse assunto. Primeiro é Romanos 12, a mocidade inclusive tem Romanos 12, 1 e 2 como tema, não é? Por isso o in, né, que vem de inconformados, não vos conformeis com esse século. Então, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 4, a gente vai ler os versículos de 4 a 8, depois a gente vai para 1 Coríntios, mas primeiro vamos ler, eu quero que você acompanhe a leitura, para que você compreenda o texto. Romanos 12, 4 em diante, diz assim, porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ao que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. O que exerce misericórdia, com alegria. Agora vamos para 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 também. Depois, se você quiser, chega na sua casa, leia todo esse capítulo, tá bom? Leia o capítulo 12 todo de Romanos, leia o capítulo 12 todo de 1 Coríntios, e você vai ter uma luz maior. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12 também. Vamos lá? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem em um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito.
porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de o ser. Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que não parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Por fim, muito texto, né? Mas é a palavra de Deus. Por si só, a palavra de Deus, ela traz para nós entendimento, meus irmãos. Nós precisamos estar focados na palavra. Às vezes nós ouvimos muitas coisas, mas uma das coisas que eu estava dizendo quando eu cheguei na igreja, jovem, uma das coisas que eu tinha comigo, é tudo aquilo que alguém ia me ensinar, eu queria saber se estava na Bíblia, mesmo na igreja. Está na Bíblia? Porque se não tivesse na Bíblia, eu tinha um quê dentro de mim dizer, olha, eu posso acreditar ou não nisso, não é? Agora, se eu fosse orientado segundo o que a Bíblia estava dizendo, aí era diferente para mim. Eu acho que você pode ter essa mesma postura. O último texto, que tem a ver com isso que a gente vai falar da unidade, está em Efésios capítulo 4, também esse capítulo de Efésios vai falar sobre a questão do corpo. Depois, se você quiser ler todo o capítulo 4 de Efésios, você vai ter uma luz maior desse texto que eu vou ler. Nós vamos ler apenas o versículo 15 e 16. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, eu escolhi falar sobre esse tema e escolhi esses textos, porque para mim, eles se autoexplicam. Quando a gente fala de unidade, quando a gente pega esse modelo de igreja como corpo, você entende o que a palavra de Deus está falando sobre unidade. E eu quero começar pegando uma linha para que você entenda, quando a gente está falando de unidade, nós não estamos falando de uniformidade. Existe uma diferença muito grande entre unidade e uniformidade. Uniformidade, eu que fui militar, é algo que é igual, ok? Quando você pensa em uniformidade, a gente logo já ressalta na nossa cabeça, não é? Olha, o que é essa questão da uniformidade? Então, é algo, uma das definições de uniformidade, que ele diz lá no dicionário, é algo desprovido de variedade e que não apresenta diversidade.
Entendeu? Isso é uniforme. Vocês acham que isso tem a ver com a igreja? A igreja é uniforme? Não, queridos. O próprio texto que nós lemos aqui, se você entende o que nós falamos aqui, o corpo humano, você vai entender que quando a Bíblia está falando de unidade, ela não está falando de uniformidade. E muito de crise que acontece está na forçação de barra das pessoas tentarem fazer as outras ficarem iguais. Tem uma determinada denominação que os pastores é tudo carioca, já viu? Uns são goiano, baiano e tal, mas é tudo carioca. Quando os caras pregam, é tudo carioca. Tudo puxa o S. Porque eles parecem, eles têm que ser uniformes. Eles têm que ser igual. Então, você imagina o seguinte: quando a gente age em unidade, eu estava ouvindo uma coisa que me chamou a atenção. Alguém gosta de esporte? Jovem, a maioria gosta de esporte. Vários tipos de esportes. Mas alguém aqui já acompanhou canoagem? Canoagem. Teve curiosidade? Existem várias modalidades de canoagem, mas tem uma bem interessante que são 4 remadores. Alguém já andou de canoa aqui? Com remo? Com remo. 2 pessoas remando. Como é que faz? Se não tiver coordenação, acontece o quê? Um empurra para lá, o outro para cima. Espera aí, né? Um está puxando para cá. Se brincar, fica rodando, né? Não sai do lugar. O que que precisa acontecer? Sincronia. A palavra é essa. E para sincronia acontecer, escute, vamos lá para o esporte mesmo. Tira nós, os pescadores, meia boca que fica se perdendo na canoa, né, Simone? Vamos pensar nos profissionais, nos remador mesmo. Se você olhar, eles não são do mesmo tamanho, eles não têm a mesma força cada um. Quem está comigo aqui? Só que eles remam na mesma medida. A força que um põe é o que o outro põe. Não é porque o outro é mais fortão que ele fala, não, pode deixar comigo que eu remo sozinho. Fala, não, aqui não é isso. Se você não remar na medida correta, vai sair da sincronia e não vai alcançar a velocidade. Quem está entendendo? Então, quando a gente começa a pensar sobre unidade, uniformidade, a gente começa a ver, olha, o corpo. Vendo quando Paulo começa a dar os toques dele aqui, ele vai falar, olha, imagina o corpo dando um curto-circuito e a mão, fala assim, eu decidi que se eu não for pé, eu não vou fazer mais parte do corpo. Eu quero ser pé, a mão. E o olho querendo ser nariz, o ouvido querendo ser... Você imagina o seguinte, cada parte do nosso corpo, ela tem uma função. E independente da função que tem, todas as partes do corpo, elas estão, como diz o texto de Efésios, interligadas. Elas estão ligadas uma na outra. E a ação de uma vai interferir no rendimento da outra. Amém, querido? Essa é a beleza de entender a beleza de entender a igreja como funciona. Quem sabe a função do dedão do seu pé? Quem sabe a função? Equilíbrio. Tira o dedão para você ver, você fica em pé. O dedão é para dar equilíbrio no corpo. Se você não tem dedão, você ia ficar, não é? Para lá e para cá. Mas ninguém pensa, pessoal, o que esse dedão está fazendo aqui? Tira ele que você vai entender. Às vezes a gente pensa, eu queria ser no corpo
os olhos, e tinha que ser azuis. Quer ser o olho, tem que escolher do jeito do olho, né? Não pode ser só o olho. Meus irmãos, independente da parte que somos do corpo de Cristo, nós temos uma função muito importante. Independente daquilo que nós fomos estabelecidos por Deus para fazer, nós precisamos fazer a nossa parte, para que haja unidade. Alguém aqui já viu um videozinho, parece que é da Coreia, deve ser porque é de um ditador, né? Deve ser da Coreia, que tem os caras que ficam fazendo um ensaio. Eu gostei desse porque eu sou ex-militar, a gente fica pensando naqueles ensaios que faz, e aí tem uns ensaios que no final tem aquele tanto de coreano lá, que cada um vai levantar uma plaquinha assim para cima e vai formar a cara do ditador, do grandão lá, todo bonitão. E aí fez os ensaios, tudo certinho, tudo bonitinho. No dia da apresentação, aquele tanto de soldado marchando e fazendo, no final, não, e o que acontece? Teve um que dormiu e não foi. E ele perdeu a hora. Quando ele acordou, já tinha passado o negócio, e os caras já estavam na apresentação. Quando ele acordou, falou, nossa, perdi a hora. Aí mostra o vídeo, todo mundo fazendo, e de repente, aparece o grande finale agora, apareceu o ditador. Aí faltou um carinha que faltou, sabe qual que era? O dente. Bem o dente do homem. Aí a hora que colocou a imagem assim, quem já viu esse vídeo? Alguém já viu? É muito jovem. Quando você vai, a hora que o ditador olha lá assim, faltando o dente dele, ele fica muito chateado com aquela imagem. Então a pessoa fala, mas uma multidão daquela, só um que perdeu a hora, não vai fazer diferença. Faz diferença no corpo, querido. O corpo de Cristo faz diferença. Quando eu entendo, e quando a gente começa a pensar, e eu quero começar por aqui falando para você, nós podemos e devemos ter unidade, independente de uniformidade. Você não tem que ser igual a mim. O seu cabelo não tem que ser igual ao meu. Não é? O seu porte físico não tem que ser igual ao meu. Você não precisa gostar das coisas que eu gosto de pescar. Lá em casa tem o meu filho mais novo, João Vitor, que ele falou um dia para mim que eu fiquei, achei engraçado na hora, mas ele falou, eu falei, filho, vamos pescar com o papai, não é? Aí ele falou assim, rapaz, sabe uma coisa? É porque pescaria me estressa. Aí eu falei, aí então acabou. Eu vou pescar para desestressar. Aí a pescaria estressa ele, entendeu? Então, às vezes aquilo que é bom para mim não é para você, é aquilo que você gosta, não é? Igual eu e a maioria de nós aqui torcemos para o Goiás, né? Tem algum vilanovense aqui? Está feliz demais, né? Todas as piadinhas já foram tudo para o Instagram, né? Depois da nossa derrota, tá bom. Mas independente daquilo que a gente gosta, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de macarrão, o outro gosta de churrasco. Querido, independente dessas coisas, nós podemos ter unidade e caminhar junto. Isso não é o que vai fazer a gente se separar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A beleza da unidade está nisso. A nossa unidade está no nosso propósito que nós temos de servir a Deus. Nós somos parte do corpo, mesmo que o dedo é diferente, né, do ouvido, nós somos diferentes, mas nós fazemos parte do corpo. Entende? Nós não temos que ser igual, nós temos que andar no mesmo propósito. Nós não temos que gostar da mesma coisa, nós temos que andar no mesmo propósito. Essa é a diferença. De você entender, olha, às vezes qualquer dificuldade que a gente tem com unidade, é porque a gente quer que todo mundo, às vezes, como Paulo está falando, se todo mundo for mão, aonde que vai estar o corpo? Vocês entendem isso? Então não vai ter corpo, vai ter membro, não é? Só para descontrair, às vezes a gente vê igreja que foca numa coisa, né? Lá em São Paulo tem a igreja da profecia. Igreja da profecia é profecia do início ao fim do culto. Começa com profecia e termina com profecia. Só profecia, não tem nada mais. Então, quando você pensa, o corpo de Cristo não é um membro, é um corpo, a diversidade.
Então, há várias coisas diferentes no nosso corpo. Dá uma olhada para o irmão ou irmã que está do seu lado. É igual você? Dá uma olhadinha rápida aí. Parece com você? Hã? Mas independente, querido, de sermos parecidos fisicamente, de gostarmos das mesmas coisas, de ter o mesmo pensamento, hoje a gente fica vendo essas confusões, essas brigas que existem, políticas, seja de que for. Eu brinco aqui falando sobre futebol, mas jamais você vai me ver em discussão por futebol. Eu acho que a gente precisa se preocupar com a questão política, mas você nunca vai me ver debatendo política. Agora, existem coisas que nós precisamos ter unidade. Nós precisamos nos unir num propósito. Nós somos corpo de Cristo, amém? Se nós somos corpo de Cristo, nós temos uma função em Cristo. Existe uma cabeça. Se você faz parte do corpo de Cristo, você está sob o comando de uma cabeça que chama Jesus Cristo. Amém? E esse que é o cabeça, é o que guia, o que direciona, o que conduz. E eu e você precisamos andar nessa direção. Se eu penso, e às vezes quando a gente fica pensando aqui, falando de liderança, falando de igreja, falando de família, às vezes como é difícil, querido, a gente andar junto. Às vezes a gente queria que as pessoas pensassem exatamente como a gente, mas eu penso que daqui a pouco a gente ia mudar de ideia, falar assim, não, mas é chato demais isso, não é? É muito chato, a gente precisa ter diversidade, exatamente a beleza está nisso. Da gente ter a liberdade e conviver com as diferenças, mas tendo um objetivo comum. Às vezes a gente não consegue alcançar muita coisa, porque dentro de nós, a nossa vontade humana é mais forte, e a gente quer que tudo seja como a gente, pela ótica do olho, pela ótica do ouvido. Vamos pensar nesses dois pontos, olho e ouvido. O olho vai valorizar aquilo que se vê, né? O ouvido aquilo que se ouve. É igual a questão da igreja. Às vezes a gente vai conversar com alguém e fala assim, nossa, mas é muito importante isso na igreja. Pastor, oração na igreja é a coisa mais importante. E alguém chega, não, missões é a coisa mais importante. Não, trabalho com jovens é a coisa mais importante. Não, os adolescentes. E as crianças? Pastor, já pensou a importância do trabalho com casais? Mas já pensou, pastor, um culto sem louvor? Então cada um começa a olhar para o seu lado e falar, olha, isso aqui é importante. Mas na verdade tudo é importante. Por isso que o texto que a gente leu diz o seguinte, quando uma parte do corpo sofre, o que acontece? Todo o corpo vai sofrer. Quando uma é honrada, todos vão se alegrar junto. De vez em quando eu converso com o Jeff e falo, eu tenho um estilo de liderança, eu gosto de trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe não é fácil. Não é. Mas é muito bom, querido. Isso nos fortalece. Às vezes a gente tem tentação de dizer, não, eu vou fazer sozinho. Eu pego aqui, resolvo, vou lá e faço e pronto. O problema da gente fazer as coisas sozinho é que quando dá errado, a gente pena sozinho também. Entendeu? E sempre vai ter alguém para falar assim, uai, mas você não falou nada com nós, foi lá e fez, vai lá e resolve agora. Quando a gente está junto, se a gente erra junto. Se a gente acontece alguma coisa que dá errado no meio do caminho, a gente resolve junto. Essa é a beleza da unidade. Eu vou falar um pouco dos benefícios aqui,
Mas antes de falar dos benefícios da unidade, eu queria deixar essa palavra para você. Pense na beleza de ser igreja. Por um instante, tire da sua mente, do seu coração, todo espírito crítico, de achar que você sabe mais que os outros. Eu estava rindo essa semana por uma situação que eu ouvi, de uma pessoa que está chegando na igreja, e que ainda nem se batizou, mas por uma situação que aconteceu, essa pessoa, ela soltou uma frase, tipo assim: não, fala para o pastor lá que o fulano de tal, em outras palavras, querendo ensinar o vigário a rezar a missa. E aí quando você escuta isso, você fala, olha, como diria o Romário, né? Lá fala, chegou agora e já quer andar na janela. O ser humano é assim, querido. Ele pensa que sabe alguma coisa e já, pô, sabe disso? Ó, avisa o seu pastor lá, que talvez ele não sabe, que o fulano de tal fala assim, eu sei, mas eu sei de outras coisas que você também não sabe ainda, mas você vai descobrir daqui a pouco. Então, deixe a sua crítica de lado, a sua arrogância de achar que sabe mais, não é? Porque quando a gente fala de pessoas mais velhas, certamente vocês que vivem na era da tecnologia, lá em casa toda hora trava alguma coisa, eu preciso de ajuda dos universitários. Mas uma coisa é certa, querido, existe algo, escute, que não vai mudar nunca. A experiência a gente só adquire vivendo. E por mais que você pensa que sabe algo de maneira teórica, pode ser que daqui a alguns anos você olha para trás e fala assim, eu pensava que eu sabia sobre isso aqui. E na verdade, eu tenho descoberto quanta infantilidade da minha parte naquela época, por achar isso ou achar aquilo. Então eu quero dizer para você, olha, faça parte do corpo de Cristo, se une, se interligue, sozinho não dá, sozinho não tem condição da gente permanecer. Às vezes a gente tem essa tentação de dizer, eu não quero ficar perto de ninguém, para ficar prestando conta da minha vida, eu quero viver a minha vida de forma livre. Isso é uma imbecilidade, querido. Na minha juventude eu me envolvi com drogas, e na mentalidade do que usa droga, ele usa droga porque ele é livre, eu faço o que eu quiser. Esse conceito de liberdade é o conceito mais furado que existe, mas o jovem na cabeça dele está lá, eu faço o que eu quiser. Não faz. Você vai entrar pelo mundo da droga, e só que você só vai descobrir isso muito depois, que você não consegue sair mais, que você foi tragado, a sua vida foi destruída, mas começou com o sentimento de liberdade, quer se rebelar, não quer dar, que ninguém dê palpite na sua vida, nem líder de igreja, nem família, eu quero viver a minha vida. Eu vivi essa vida, eu falo para você, quando chega na madrugada, que o desespero bate no coração, que você olha para trás, e você vê que burrice, que bobeira da vida, e que você chora sozinho, procurando por ajuda, e você não tem. A igreja é uma bênção por isso, porque nós não estamos juntos porque nós somos perfeitos, porque somos mais bonitos, entendeu? O próprio Paulo vai falar, não é? Quando Paulo começa a falar da parte do corpo que não é muito legal, que a gente, eu fico pensando de unha, né, de pé, de mulher que fica cuidando de unha, tem umas que ficam escondendo, fazendo minha unha, né, mais ou menos. Então, eu tenho um problema na unha, estou corrigindo, tentando, vai ficar bom. Eu sempre gostei de usar chinelão, mas minha unha é feia demais. Aí tem parte do corpo que a gente quer dar uma melhorada, né? Agora tem unha até de plástico, né? Que as meninas colocam, para dar uma... Aí quando olha, vai assim, ó,
Nossa, que unha bonita. Eu falo assim, não é minha, né? É bonita, mas é falsa, é de plástico. Mas quando a gente começa a pensar, eu quero dar uma parte, né? A parte do meu corpo que não é tão bonita, eu quero, né? Mas eu não preciso, meus irmãos. No corpo de Cristo, a gente pode ser a gente mesmo. Amém? A gente pode ser a gente mesmo. Você pode ter certeza. Eu vi um testemunho de uma criança. Já vou passar para as virtudes aqui, tá? É a última coisa que eu vou na introdução. Uma criança que a mãe, sabe que mãe briga por causa de filho, né? Quem ainda não tem ainda, o filho vai para a escola e tudo que acontece a mãe quer brigar. O que foi? O que fizeram com você lá? Não, e não deu a tarefa direito, não sei quem tomou o lanche, né? Aí vai lá caçar encrenca. Aí o menino chega, aí a mãe, ó, vai ter uma apresentação na escola. E a mãe falou, ó, tem que pegar um papel nobre lá nessa apresentação, e a mãe lá ansiosa para esperar, e o menino chegou porque estava querendo participar da apresentação, e falou, a mãe veio conversar, e aí meu filho, falou assim, ó, a professora me deu uma atribuição, eu tenho um cargo importante na peça, o que é? Bater palma. Eu vou bater palma. A mãe olhou para ele, mas só que ele falou com muito entusiasmo, entendeu? Falou assim, mamãe, a minha função na peça é bater palma. Aí a mãe ficou, mas é muito importante, mamãe. Se não tiver as pessoas batendo palma na hora, não vai dar certo. É muito importante. Depois, quando a mãe começou a olhar e ver que havia alegria no coração do filho de bater palma, ela entendeu, olha, aí você vai entender. Às vezes a gente quer os melhores lugares, não é o que a palavra de Deus fala. A gente acha que a gente tem que ser o mais importante. Ninguém me viu, eu quero ficar lá na frente. No corpo de Cristo, querido, todos nós somos importantes. Quando nós nos unimos, não importa a parte do corpo que somos. Se a gente não fizer a nossa parte, nós vamos enfraquecer o corpo. O contrário da unidade, já viu aquele ditado que fala, a união faz a força? Não é verdade? É um ditado? Então a gente pode entender o quê? A falta de união enfraquece. Verdade? Quando a gente não está unido, a gente enfraquece. E eu quero encerrar então essa parte, fazendo uma breve colocação para vocês, de 5 pontos, que fazem da unidade valer a pena. Por que vale a pena a gente ser unido? Vale a pena. Tem uma história interessante que fala na era glacial, né? Que a era do gelo, que os porcos-espinhos estavam morrendo de frio. E os porcos-espinhos começaram a se juntar um com o outro, e viu que quando eles se juntavam, eles sobreviviam ao frio. Só que você imagina como é que é a juntar um monte de porco-espinho. Já viu? Já imaginou? Os porcos-espinhos se juntando. Então eles começavam a se juntar e um começava a espetar o outro. E aí quando começou um a espetar o outro, não dá para ficar junto com o irmão fulano não, né? Toda hora fica me espetando aqui. E aí eles começaram a se afastar de novo. Começaram a se afastar e começaram a morrer de frio. E eles tiveram que tomar uma decisão. Ou eles aguentavam os espinhos dos colegas e se juntavam, ou eles iam morrer de frio. Às vezes, ficar junto com os irmãos, a gente leva umas espetadinhas de vez em quando, viu, queridos? Aqui ou ali a gente leva uns furinhos. Na hora que a gente leva a gente fala, não vou ficar mais junto, né? Mas ficar longe pode levar a gente à morte. É melhor a gente levar umas espetadinhas de vez em quando e permanecer vivo, do que fugir dos irmãos e morrer sozinho em algum lugar. Por que é importante a gente ter unidade? Primeira coisa, que a unidade ajuda a mim e a você. Nos ajuda no encorajamento. Nós somos encorajados, tem um texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz o seguinte. Hebreus 10, 25 diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns, antes,
façamos admoestação, tanto mais quanto o tempo se aproxima. Meus irmãos, alguém aqui já esteve sozinho em um lugar, e que você precisava muito de ajuda? Eu estava contando um testemunho hoje, na hora do almoço, lá na minha irmã. Eu fiz uma viagem com os meus filhos. O João Vitor, acho que devia ter 1 ano e meio, mais ou menos, de idade. Nós fomos para a Bahia, a terra do Jeff. Fomos para Porto Seguro. E na viagem daqui para lá, fomos sozinhos de carro. Na viagem daqui para lá, pegando um caminho depois de Barreiras e Butirama, uma estrada muito abandonada, e tinha muito buraco. E quando a estrada melhorou, eu acelerei um pouco mais, e tinha um buraco muito grande na estrada, não deu para desviar. E eu passei no buraco, e eu cortei os 2 pneus do lado direito do carro. Os 2 pneus foram cortados. Aí agora imagina nós, eu, minha esposa, os 3 filhos, ainda pequenos, num lugar deserto, não tinha uma casa, não tinha nada, só nós lá. E a esposa olha e fala, e agora? Fala assim, agora vamos orar para que Deus mande ajuda para nós. E Deus mandou. Apareceu um rapaz, deu o step dele, pegou o meu step, e a gente seguiu. Eu estou contando esse testemunho porque, às vezes, querido, nós estamos em um lugar onde nós precisamos de ajuda, e nós estamos sozinhos. O encorajamento, quando aquela ideia que tem rondado por aí, que fala, olha, eu quero Deus, mas não quero igreja, isso é uma falácia. Não tem como você estar no corpo de Cristo sem o comando da cabeça. E não tem como ser corpo sem a cabeça. E vice-versa. Então a igreja só existe porque tem uma cabeça e tem os membros. Então estar junto, apoiando e encorajando um ao outro é muito importante. A unidade, ela serve exatamente para isso, porque às vezes a gente pensa que é só os outros que vão precisar, mas pode ser que seja você que vai precisar. E é muito bom ter alguém do nosso lado para nos encorajar. Uma outra coisa que acontece com a unidade é o crescimento. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, diz, 1 Tessalonicenses 5, 11, diz, consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Edificar tem a ver com construir, meus irmãos. Construir. Ser edificado, participar de algo. A nossa vida, ela é uma crescente. Às vezes você pensa que você já atingiu a maturidade, que você já é o topo do topo. Mas eu digo para você que você ainda tem muito para crescer. E é exatamente estando junto com outros irmãos que você vai ter essa possibilidade de avançar, de crescer. Se você não está junto com outras pessoas, você não vai ter a possibilidade de ser edificado, de crescer, porque você acha que você já alcançou. Uma outra coisa que a unidade nos ajuda, é exatamente na ajuda. Levai as cargas uns dos outros, diz Gálatas 6:2. Tem momentos da vida da gente, querido, que a gente não consegue carregar o nosso fardo, a nossa carga fica pesada. Quem ouviu o testemunho da pastora Senília aqui há algum tempo, falando do marido, do pastor Valde, que estava internado, e a palavra que saiu do fundo do coração dela diz, olha, naqueles dias, eu não conseguia nem orar. Tem ideia o que é isso? A pessoa chegar no momento da vida que ela não consegue nem orar, quer dizer, ela não consegue carregar nada, ela está exausta, ela não consegue, ela não vai conseguir avançar, e é nessa hora que alguém vai colar em você e vai falar, eu levo contigo, eu te ajudo a levar, pega daí.
sozinho você não dá conta, mas eu vou contigo, coloca. Eu estava pensando, quando eu pensei nesse ponto aqui hoje, até Jesus Cristo teve alguém que ajudou ele a carregar a cruz. Já pensou isso? Eu creio que ele não precisava, mas aquele episódio daquele moço que aparece ali, e os soldados pegam e colocam a cruz de Jesus sobre ele, e ele carrega por um tempo a cruz, não é? De Jesus. Para mim, dizer, olha, até Jesus teve ajuda. Até o próprio Cristo teve ajuda na época da crucificação. Quanto mais nós precisamos de ajuda. E é exatamente estando junto que a gente vai ter ajuda. Como diz Salomão lá em Eclesiastes. Se eu estiver sozinho, se eu cair, ninguém vai estender a mão para me levantar. Uma outra coisa é força. Tem um livro, alguém já leu esse livro, Como o Ferro Afia o Ferro? Se você quiser ler, eu aconselho, é um bom livro, que fala sobre a importância, é um Provérbios 27, 17, que diz, como o ferro, com o ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Sabe aquela história que a gente pensa, que eu falei agora há pouco, do espinho, do irmão? Tem companhia, tem amizade, tem um grupo de pessoas, querido, que é como o ferro que afia o ferro. Nós precisamos dessas pessoas, assim como existe amizades erradas, companhias erradas, que levam as pessoas para o buraco. Existem aquelas pessoas que vão exatamente atuar na nossa vida para arrancar as pontas, para lixar aquilo que está áspero, para mudar o nosso caráter. Se eu e você não entender, nós não vamos crescer. E às vezes a gente pensa que a gente já tem a força suficiente, mas ainda não tem. E eu preciso ter companhia. E por fim, a última coisa, e nós vamos encerrar e vamos orar. Nós vamos alcançar o amor através da unidade. João capítulo 13, versículo 35 diz assim: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O amor, queridos, é a melhor parte em ter comunhão. E o amor que vem da comunhão é algo muito diferente. Eu estava pensando em alguns textos aqui, eu vou ler e a gente vai orar, falando sobre o amor e falando da comunhão, e como a gente pode ter ou não comunhão e unidade. 1 João capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Você já percebeu que, quando a gente está sozinho, quem é que tem medo quando está sozinho? Tem medo de assombração? Eu, quando era menino, escutava um barulho, aí a folha batia lá, fazia uma sombra, falava assim, parece que tem um monstro ali, Aí tudo vira. Quando andava na roça, no meio do escuro, aí nessa época eu era católico, eu lembrava todas as músicas do Padre Zezinho e cantava com fervor, as que eu lembrava, às vezes ficava numa estrofe só toda a vida, e olhando para os lados, e assim, para aquilo lá me dá força. Sozinho, querido, a gente tem medo, verdade ou não? Mas quando a gente está junto com outras pessoas, a gente não tem medo. O amor que nos une faz a gente se fortalecer. Às vezes, quando a gente está só, a gente fica com medo. Mas quando a gente tem outras pessoas fortalecendo, a gente perde o medo. O amor também,
tudo suporta, como diz Paulo em 1 Coríntios 13, tudo suporta. Se eu tenho amor no meu coração, e esse amor é vínculo que veio da parte de Deus, e voltando na questão da unidade, quando Paulo diz lá em Efésios sobre a unidade, ele diz que nós devemos preservar a unidade, não é criar a unidade. Então nós vamos nos esforçar, não é para criar a unidade, é para preservar. A unidade já existe em Deus, Deus já criou a unidade. O que a gente precisa é preservar, guardar, porque nós não podemos criar, mas a gente pode destruir a unidade com a nossa atitude. E quando eu vou me esforçar, e nesse caso do amor, como fala, o amor tudo suporta. Você consegue ficar junto com alguém e amar alguém, independente se essa pessoa é totalmente o oposto de você, que essas pessoas, elas não gostam do que você gosta. Já pensou o que é isso? Você está junto com alguém que gosta de coisa que você não gosta, que faz o que você não faz, e mesmo assim, você ama o suficiente. É isso que acontece na família. O amor tudo suporta. 1 Pedro 4,8 diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sabe o que o amor faz com a gente? Faz a gente olhar para o outro de forma diferente. Quando você ama, não sei se você já teve numa situação, mas certamente, de estar diante de uma situação onde existe uma pessoa que você ama, que está sendo atacada, está sendo difamada, ou está sendo alvo de alguma crítica pesada. Quando a gente está numa situação dessa, o que acontece com a gente? Algo dentro de nós começa a mexer, não é? E um sentimento de defesa, fala assim, não é assim. Não é bem assim. Por quê? Porque certamente você não está vendo toda a situação. Eu conheço essa pessoa, em outras palavras a gente está dizendo, eu amo essa pessoa o suficiente para ver outras coisas que essa pessoa que não ama, não consegue ver. Porque aquele que não ama, em outras palavras, ele está indo só para o caminho da justiça. Mas o que ama, até os defeitos são encobertos pelo amor. Foi isso que aconteceu. Nós estamos agora na novela lá do Gênesis, né? Da Record. Tem uns irmãos que estão vibrando. Eu comecei a assistir o primeiro capítulo, depois eu não vi o restante. Tomar cuidado, porque o povo inventa umas histórias que não está nem na Bíblia, mas está bom, tem que ficar atento. Mas tem uma questão que a gente vai entender ali, depois que sai da arca Noé, acontece uma coisa muito, muito forte. Noé sai da arca, planta uma vinha, e o texto diz que ele toma um vinho lá e fica meio grogue na sua tenda, e está peladão lá. E ele tomou umas e ficou peladão lá, e aí vem o filho dele, chamava Cão, não é? Aí entra o Cão, aí vem Cão, e entra na tenda do pai, vê ele pelado, ele faz o quê? Eu tenho que contar, eu tenho que postar no Instagram essa aqui, né? Isso aqui vai viralizar, não é? Meu pai pelado, bêbado. Sabe o que acontece? Daqui a pouco, ele vai lá e conta para os irmãos fazendo farra, e vem os dois irmãos, Sem e Jafé. Eles entram na tenda do pai de costa, pegam um pano, entra de costa e cobre a nudez do pai. Escute, às vezes nós não temos unidade, porque o ser humano parece que ele tem prazer no erro dos outros, para se achar melhor. Nós não precisamos, queridos. Sabe o que Deus tem me mostrado nesses dias? É o contrário disso. Deus tem me mostrado o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou insignificante,
quando eu sou falho. Por isso eu não posso olhar para a vida de ninguém e me achar melhor do que ninguém, porque eu não sou. Por isso, quando o meu irmão está do meu lado e ele precisa de uma ajuda porque ele errou, eu me compadeço dele como se fosse eu. Mas às vezes nos falta essa capacidade, porque o amor não está na nossa vida. Está muito mais a justiça do que o amor, porque aonde existe um amor e manifesta a unidade, a bênção de Deus, existe um ambiente, como lá no Salmo 133, não é? O Salmo 133 é um salmo que fala de unidade, e o salmista diz: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que é derramado na cabeça do sacerdote Arão, e desce pela sua cabeça, pela barba, pela estola sacerdotal. É como o orvalho de Hermon. Ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Existe um ambiente que é propício para a bênção de Deus chegar na nossa vida, meus irmãos. E o ambiente é exatamente aonde há uma perfeita unidade. E não há possibilidade de termos uma unidade aonde não se manifesta o amor. E o amor só pode ter aquele que já se conectou com Deus. Para mim me interligar com o meu irmão, eu primeiro preciso estar interligado com Deus. A própria palavra latim, não é? Religião, religare. A palavra religião vem do latim religare, quer dizer aquilo que é ligado ou religado. O homem estava perdido, estava desligado de Deus, e Jesus Cristo religou a nossa vida ao Senhor. E aquele que foi ligado novamente em Deus, ele recebeu do nutriente celestial, e aí ele consegue agora buscar essa unidade, não uniformidade, mas unidade de propósito. Nós não vamos ser iguais, amém? Mas nós vamos estar juntos. Quem pode dizer amém? Você não precisa ser parecido com ninguém. Você pode continuar torcendo por Vila Nova, que Deus tenha misericórdia de você. Não é? É, Jeff? Mas independente disso, nós vamos estar unidos num só propósito, porque nós só temos um Deus, um Cristo que morreu na cruz do Calvário. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar em Deus se não for por Ele. Nós temos unidade nisso, nós cremos nisso, nós vamos andar juntos. A liderança dessa mocidade precisa de você. Nós precisamos de vocês como igreja. Quanto mais unidos nós estivermos, querido, muito mais nós vamos alcançar em Deus. Quanto mais separados nós estivermos um do outro, mais fraco nós vamos estar. A nossa força está exatamente na nossa unidade. Chamar o pessoal do louvor, queria que você ficasse de pé. Eu quero tomar a liberdade para fazer a oração, devolver aqui o microfone. Mas eu quero orar pela sua vida e dizer: olha, teve um tempo, estava pensando nisso hoje, quando eu era jovem, tinha pouquíssimos jovens aqui na igreja. Estava falando para o Jeff, porque a gente está com o movimento aí das igrejas de Cristo. Existem muitas igrejas que têm poucos jovens, graças a Deus a gente tem um número bom de jovens aqui. Mas na minha mocidade, há 32 anos atrás, era só uma meia dúzia. Pastor Torres, eu, né? Pastora Gorete, e mais uns 2 ou 3. Então quando a gente fazia reunião, era um olhando para o outro: e aí, o que não vai fazer, né? Então, era um negócio meio sem graça, e não tinha nessas coisas bonitas que a gente tem hoje, né? Era só nós nos bancos de madeira que tinha aqui. Mas havia no nosso coração um desejo de nos unir num propósito. Se 6, se 5 pode conseguir muitas coisas, querido, imagina 50, 100, 200. Imagina o que a gente pode conquistar no Senhor. Imagina o que Deus pode fazer através dessa juventude, da sua vida. Entenda, você faz parte do corpo de Cristo. Ah, pastor, vim aqui só hoje, então a palavra é para você. Faça parte do corpo de Cristo, não ande mais sozinho. Não vale a pena ficar só, não vale. Eu falo para você, não vale. Se una com o corpo de Cristo, você só tem a ganhar. De vez em quando a gente leva umas espetadinhas,
Mas no mundo você pode perder a sua cabeça. Como um pastor amado disse uma vez, a igreja é igual a arca de Noé. Quando a arca de Noé estava flutuando, e aquele tanto de bicho lá dentro, você imagina todos os bichos, aquela quantidade de tempo, fazendo as suas necessidades naquela arca fechada lá. Imagina como é que era o cheiro lá dentro daquela arca. Certamente não era muito fácil de ficar lá dentro, mas era melhor ficar lá dentro do que de fora. Amém? A igreja, querido, não é formada de pessoas perfeitas, mas de homens e mulheres que foram encontrados pelo poder de Deus. E a nossa unidade nos fortalece, nos faz crescer, nos faz alcançar o propósito de Deus. A igreja é o caminho que nos conduz, e estarmos unidos é o que vai fazer a diferença na nossa caminhada. Não fique preso às diferenças, querido. Não fique preso à diferença, porque você é diferente, porque você pensa diferente. Nós temos o mesmo Deus, o mesmo Cristo que morreu na cruz do Calvário, e nós vamos morar no mesmo céu, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor estenda suas mãos sobre nós nessa noite, que haja compreensão, que haja entendimento, Pai, sobre a Tua palavra, que o Senhor traga mesmo, Pai, sobre nós, esse desejo, Pai, de estar unido um ao outro, ó Deus, de não querer ser igual a ninguém, porque o corpo de Cristo é feito de pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, com funções diferentes, mas todos nós somos importantes e temos uma função imprescindível no corpo. E se nós estamos unidos e cumprimos com o nosso propósito, esse corpo vai ser edificado, ele vai crescer, ele vai avançar, e o propósito de Deus vai se cumprir. Deus abençoa a nossa vida. Não vale a pena estar fora do corpo. Qualquer parte do corpo que é tirada do corpo, é questão de tempo, vai morrer. Vai morrer. Não vai ter mais circulação, e a vida vai se esvair. Meu Deus, nos ajude a permanecer conectados no corpo, estarmos ligados, interligados um ao outro, recebendo do nutriente celestial que vem da parte de Deus, e que nos faz cada vez mais fortes no Senhor, em nome de Jesus. Isso essa noite em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços, em teus
você realmente anseia em estar nesse descanso, em unidade, interligado com o Senhor, eu gostaria que você aplaudisse Ele bem forte nessa noite. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Aleluias. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, eu não sou perfeito, mas eu conto contigo. Deixa eu te falar, nós somos uma família inconformados, a família Igreja de Cristo. Nós não somos perfeitos, mas nós servimos a um Deus perfeito. Amém? É um bando de porco-espinho, mas que quer andar junto em unidade com o Senhor. Meu irmão, antes da gente acabar, eu quero reforçar, falando que amanhã, domingo, nós temos culto pela manhã e à noite, às 9 da manhã, às 19 horas da noite. Durante a semana nós temos a nossa programação normal, curso na terça, células nas quarta-feiras presenciais. Caso você não possa, tem online também na quinta-feira. E sábado que vem nós estaremos com o nosso segundo episódio da série Interligados. Nós falaremos sobre uma coisa muito importante, sobre um órgão que você tem aí, meu irmão, que se você não tiver cuidado com ele, ele pode te levar para o buraco. Mas se você souber usar bem, ele vai te fazer prosperar. A língua, amém? Vamos estar falando sobre isso para o seu irmão e fala assim para ele: meu irmão, no próximo sábado, venha e traga a sua língua. Que Deus abençoe você, vá em paz, tudo de bom, final de semana abençoado e até o próximo sábado. Deus abençoe. Cumprimente pelo menos 50 pessoas aí, beleza? Vão na paz.